Vamos conversar agora com a Simone Araújo, diretora da ANP. Simone, obrigada pela entrevista. Simone, a gente está num evento de onshore bem movimentado. Eu vi sua apresentação sobre a oferta permanente. Então eu começo te perguntando sobre as expectativas do quarto ciclo de blocos, que vai ser em dezembro. São 33 setores, mais de 600 blocos. Como é que você está esperando o resultado disso? Obrigada pela oportunidade de falar aqui pela agência. Hoje eu sou relatora dos temas de promoção de estações. A gente está com uma expectativa muito importante em relação a essa oferta permanente. A oferta permanente é hoje o sistema prioritário que nós estamos adotando para fazer efetivamente a oferta dos nossos blocos e das nossas áreas exploratórias. Nós estamos vendo um especial interesse em três do que nós estamos chamando de hotspot, né? O próprio onshore, né? Praticamente todas as áreas, todos os setores que foram disponibilizados nas bacias maduras no Brasil têm manifestação de interesse. Nós estamos enxergando também Campos e Pelotas como espaços em que a gente espera uma disputa relevante. De fato, essa é uma oferta, a gente se consolida nesse segundo ciclo com uma oferta permanente muito relevante. É certamente o ciclo onde a gente vai ter um conjunto maior de setores, mas aqui está todo mundo aqui de dedinho cruzado para que essas manifestações de interesse se concretizem em ofertas efetivas. Nós vamos fazer um movimento que a gente nunca fez, que foi realizar 2 ofertas permanentes no mesmo dia, começando com a concessão na parte da manhã e a partilha na parte da tarde. E a gente sabe que uma vez concluído esse ciclo, que a gente espera e torce que seja realmente exitoso, a gente já vai estar pronto para abrir o ciclo seguinte e assim efetivamente consolidar o conceito do nome oferta permanente, para que a gente possa ali dar uma cadência e sempre oferecendo ao setor a possibilidade de se planejar conhecendo as ofertas que estão aí do ponto de vista de blocos e áreas. Porque hoje está praticamente anual, né, a oferta permanente. Sim. A ideia é que ela seja mais frequente. Exatamente. Porque a gente tem um modelo, um ciclo, que ele se consolida desde a manifestação de interesse em até 120 dias. Né? Eu fui agora em Calgary, no Canadá, na WPC, e eu fiquei na World Petroleum Conference, fiquei impressionada. Em Calgary, eles fazem uma rodada a cada 15 dias. A gente ainda está longe, mas a gente já conseguiu imprimir um ritmo de ter uma oferta permanente por ano. Esse ano a gente conseguiu fazer 2, uma de partilha e uma de concessão. E a gente buscou exatamente trazer a sessão pública para o mesmo dia para a gente ir cada vez mais consolidando. Depois que passar essa etapa, a gente vai abrir um conjunto de debates técnicos com o setor, no sentido de tornar essa oferta permanente mais conhecida. A gente percebe que ainda há uma prevalência da mentalidade do modelo anterior, então a gente vai trabalhar para que o que a gente conseguiu este ano de maior interesse, de um conjunto considerável de setores, a gente continue mantendo isso num ritmo para os próximos anos. Quanto ao conhecimento dessas bacias, onshore especialmente, né, Simone? Há uma demanda por mais conhecimento. Os dados geológicos, os dados sísmicos são antigos. Como é que a agência pode fazer para estimular novos levantamentos, essa atividade, né? A gente percebe, acho que você viu da minha apresentação, que realmente nos últimos anos houve um declínio da atividade exploratória. E aí, se você me permite, eu queria fazer uma observação, né? Quando a gente fala em exploração no setor de óleo e gás, a gente está falando de novas informações, de aquisição de dados, de aquisição de conhecimento e de aquisição de informações. Então a gente tem buscado, primeiro a gente está disponibilizando a partir de 2021, 2022, uma sequência de dados gratuitos. Isso estimula que aqueles que fazem essa aquisição possam a seguir executar o que a gente chama de programas exploratórios, desde as sísmicas até a perfuração, por exemplo, de um poço exploratório. Então a gente tem trabalhado muito no sentido de ampliar esse conjunto de incentivos regulatórios, inclusive, para que a gente retome de maneira muito intensa a atividade exploratória, que a gente sabe que, após as descobertas relevantes no pré-sal, a gente não tem observado
de forma tão intensa. No entanto, quando a gente enxerga as aquisições que foram feitas aqui no Nordeste, notadamente as aquisições que decorrem do desinvestimento da Petrobras, a gente já vê que em algumas dessas bacias você já vê uma intensificação da atividade exploratória. E aí a gente está chegando com a nova rodada, com interesse considerável em áreas onshore. Então a nossa expectativa, pensando ali no horizonte de 5 a 7 anos, que a gente possa voltar a Mossoró e trazer um resultado mais eficiente, mais produtivo da retomada da atividade exploratória. E agora sobre o gás natural, que você também apresentou na sua palestra, resultados sobre o mercado de gás. Você pode fazer um resumo para a gente? É interessante, né? Porque quando eu estive no Ministério durante muito tempo, mas de forma mais extensiva de 2016 para cá, a gente começou a debater quais seriam os instrumentos de políticas públicas de regulação para se ter um mercado aberto competitivo. Sobretudo para ter um mercado diverso. Minha palestra foi exatamente a diversidade dos operadores no onshore. Bom, essa diversidade no Nordeste, se pode dizer que ela já produziu os resultados que a gente esperava que começassem a ocorrer nos primeiros anos da implementação do novo marco legal e da abertura de mercado. Hoje, você tem estados como a Bahia, por exemplo, que tem 14 contratos de suprimento. Você tem aqui o Rio Grande do Norte, que foi o estado em que houve o primeiro acesso à infraestrutura de tratamento e processamento de gás, em que a distribuidora começou a fazer contrato com os independentes e já começou a mudar a mentalidade de suprimento do Nordeste. Qual o resultado principal? O resultado principal é que hoje você tem um considerável conjunto de contratos que estão sendo geridos com eficiência. Você tem estados como Alagoas que se apresentam com um preço do gás extremamente competitivo e você tem como resultado um gás que é 18% mais barato dos preços praticados no restante do Brasil. Então isso demonstra, por exemplo, que há sim uma abertura do mercado em curso e essa abertura ela se deu sobretudo pela combinação da ampliação e diversificação dos agentes e também da possibilidade de acesso a essa infraestrutura que já existe aqui. Nós estamos falando basicamente de bacias maduras, né? Nós estamos falando da bacia do Recôncavo, Sergipe e Alagoas, com destaque para a produção de gás em Pilar e aqui especificamente na bacia Potiguar. Última pergunta sobre, você falou de integração energética, eu imagino que tem a ver com as novas energias, né? E a gente poder ter a ANP trabalhando nesses temas transversais, hidrogênio, captura de carbono, armazenamento de gás, que aqui no onshore é muito importante. Como é que está o plano para que isso aconteça? A gente tem hoje, primeiro a gente está discutindo internamente diretrizes estratégicas. Certamente a gente vai debater o tema da captura de carbono. Interessante mencionar que hoje a gente já tem um poço estratigráfico, que é um poço em fase exploratória, uma obtenção de informações, cujo objetivo é exatamente entender quais são as áreas que podem servir para a captura de carbono em face de um projeto de uma empresa de bioenergia, uma produtora de etanol. Então a gente já se colocou diante desse debate, mas o mais importante, a gente acompanhou a necessidade do mercado e esse processo está andando. A gente tem no Congresso uma série de projetos que estão falando de captura, sequestro e uso de carbono, a gente tem vários projetos de hidrogênio. Esses dois grupos de projetos falam em novas atribuições para a ANP. E o que a gente tem feito? Constituímos um grupo para acompanhar hidrogênio, nós temos feito um debate importante, já pensando como vai ser a questão das várias áreas envolvidas na captura do carbono, e assim a gente tem certamente buscado preparar a agência para este momento da transição energética. Mas assim, um aspecto importante é que a gente entende, nós somos a agência do petróleo, gás natural e biocombustível. A gente entende que mais do que transição, a gente vai falar de diversidade energética, que é algo que a gente já tem uma matriz diversa. A gente vai falar de integração energética, porque a gente entende que o futuro será um futuro de uma economia de baixo carbono, mas não será um futuro sem hidrocarbonetos.
Transição justa também. Transição justa, inclusiva, de fato, porque a gente sabe que a gente não pode correr o risco de criar mecanismos de transição que a gente cria os excluídos da transição energética. Então, essa preocupação da proteção do consumidor, de que a gente tenha uma transição justa, mas também solidária, capaz de especialmente incluir aqueles que hoje são os mais impactados efetivamente quando a gente não consegue trazer um ambiente equilibrado, assegurar que a gente vai cada vez mais mitigar os efeitos das mudanças climáticas. Obrigada, bom trabalho, Simone. Obrigada.